Olá! Que bom poder curtir esse friozinho de inverno na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque o seu agasalho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, no nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro, temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, o Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nessa edição, continuamos compartilhando com todos vocês uma mistura muito gostosa de literatura com o prazer da leitura e sempre conectados com o nosso principal parceiro, o livro. Eu queria recomendar um livro que eu acabei de ler, que chama Isso Também Vai Passar. Quando eu vi esse título, eu achei que fosse um livro meio de autoajuda, assim, sabe? Isso Também Vai Passar. Mas eu sabia que não era um livro de autoajuda, é um livro de uma espanhola chamada Milena Busquets. E por que eu estou recomendando esse livro? Porque eu fiquei encantada, porque ela é uma mulher, assim, de 40 anos, quer dizer, eu nem sei se a autora tem 40 anos, mas o fato é que o livro é uma mulher com 40 anos que começa o livro ela no enterro da mãe, com 40 anos, e ela não sabe nem como ter 40 anos e nem como estar enterrando a própria mãe. E é muito legal porque ele fala muito da gente, assim, e é uma literatura, é muito bem escrito, mas ao mesmo tempo é muito fluido. Enfim, eu fiquei apaixonada por esse livro. E sobre estar na companhia do livro, vem aí quem sinaliza para nós a todo momento os benefícios do ato da leitura. A receita do Dr. Drauzio Varela. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E para a entrevista desta edição, a nossa satisfação de receber aqui no estúdio da TV Sim em Linhares, para uma conversa muito bacana, o professor Dr. Orlando Lopes. Ele é coordenador dos cursos de letras da Universidade Federal do Espírito Santo e um amante da leitura. Numa conversa bem interessante sobre seus hábitos de leitura e de um projeto que ele coordena na UFES, Orlando fala da importância do ato de ler. O ato da leitura, ele é muito importante porque ele é um elemento fundamental para o reconhecimento do mundo, para a referenciação do mundo, para a capacidade que uma pessoa tem de elaborar e ampliar sua representação do mundo. Pela leitura, nós vamos acumulando um conjunto de experiências que a gente não viveu pessoalmente, né? Só esse dado justifica que a gente passe um período da nossa vida saindo, né, da atividade da vida direta para a gente estar naquela vida que é a vida literária, naquela vida que é a vida do texto, que é o quê? Um conjunto de informações que está ali estática, paradinha, esperando apenas entrar dentro do nosso corpo, alcançar a nossa consciência e começar a abrir perspectivas, janelas para a gente conseguir ter uma compreensão melhor do mundo. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia.
E seguindo em frente nesse passo a passo sobre o contato com os livros, quero convidar vocês a assistirem comigo as dicas da estudante Camila, nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo, tipo academia. Você não vai para academia e chegar lá no primeiro dia levantando 50 quilos. Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3. Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia. Mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil. Você pode colocar, por exemplo, a leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para a sua leitura. A jovem Camila nos proporciona algumas sugestões de como adquirir e manter o hábito da leitura, não é assim? O que é preciso a gente fazer? É tirar um pouquinho do nosso tempo, reservar um pouco do nosso tempo, que seja no dia a dia, que seja uma vez por semana, que seja no fim de semana. Mas a gente precisa organizar a agenda pessoal da gente para poder dedicar a esse contato com o livro, adquirir o hábito da leitura e também, com certeza, procurar influenciar outras pessoas. Tá certo? E seguindo em frente com esse companheiro de caminhada, assista junto comigo a sugestão de leitura da professora e escritora Vilma Freitas, aqui de Linhares, na nossa coluna Dica de Livro. Bom, eu, Vilma de Freitas, eu recomendo este livro, a Malala. Essa história muito interessante, intrigante e às vezes muito revoltante também, porque é a história de uma menina que sofreu um atentado porque queria simplesmente o direito de poder ir para a escola, de estudar, um direito primordial para qualquer ser humano, para qualquer sociedade. E a Malala hoje é um símbolo de luta, é um símbolo de perseverança e resistência e que luta pelos seus direitos. Hoje a Malala dá palestras, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Faz discurso na ONU. E essa menina, a história dela é uma história que vale a pena toda mulher conhecer e tirar como exemplo, porque é um exemplo de luta, é um exemplo de que não aceita a opressão. A sociedade onde a Malala vivia, onde ela vive, o país dela é um país opressor, onde a mulher sofre, assim como em todas as outras sociedades também. Não é só lá onde ela viveu, onde ela passou a infância dela, que havia esse problema. Em várias partes do mundo, também a mulher é oprimida e sofre com a opressão masculina e a truculência de uma sociedade patriarcal. Então, a Malala, o que mais marcou nessa história, quando ela tinha que fugir, ela tinha que esconder os livros, esconder a mochila, não podia levar, porque a perseguição era maior. Os talibãs, quando ocuparam a região dela, a Malala passou perseguições, quase perdeu a vida. Então, é um livro que pode ajudar muito a mulher a entender todas as perseguições que a mulher passa em todas as partes do mundo, né? Não só no país da Malala. Essa história que a Vilma, que é a nossa parceira aqui, indica no livro Malala, é uma história comovente. Eu também já li esse livro, é uma história importante, interessante,
porque nos leva a refletir sobre a situação da mulher em várias partes do mundo e também reconsiderar a nossa própria posição de como nós consideramos a situação da mulher aqui no Brasil. Esse livro é interessante, é uma história importante e vale a pena ler esse livro. Obrigado, Vilma. E na nossa coluna Participação de Telespectadores, vamos ouvir a opinião de professoras da Rede Municipal de Ensino aqui de Linhares. Acompanhe junto comigo. Para mim, a leitura é você viajar, imaginar, sonhar, buscar ir longe para poder trazer para você um aproveitamento. A leitura, para mim, é o despertar de novos horizontes. Eu tento fazer isso para os meus alunos, né, de primeiro ano, para que eles possam ter mesmo o prazer para o despertar de um mundo novo. A leitura, para mim, é a gente poder viajar para um mundo que a gente ainda não foi, é muito gostoso. E o mais importante nisso tudo, mais gostoso, é poder levar nossas crianças a também ter a oportunidade de vivenciar a leitura num mundo que eles também gostariam de estar. Muito legal, né, a opinião dessas professoras aqui da rede municipal, professoras que trabalham normalmente com a educação de base, muito preocupadas em colocar o livro na vida dessa criançada, quer dizer, desenvolver ações que além da afetividade que a educação deve proporcionar também oportunidade para que os alunos, principalmente das escolas públicas, tenham acesso a esse bem cultural que é o livro de literatura. E na coluna Apaixonados pela Leitura dessa edição, vamos assistir uma reportagem sobre hábito de leitura dos brasileiros. Acompanhe comigo. Nesta livraria, o Gabriel já é figura carimbada. Aos 18 anos, amante da literatura, ele leu mais de 55 livros em 2015. De janeiro até agora, já foram 30. Para o jovem estudante, os livros são tudo. Todo dia, trabalho, estudo, tudo isso a gente fica um pouco cansado aí para dar uma fugida, uma escapada, uma forma de lazer. O Luiz e a esposa Lenita procuram livros para os netos. O psicólogo e escritor, que também já leu mais de 30 obras só neste ano, acredita no poder transformador da leitura. As leituras ficcionais, as leituras, os romances, a história, particularmente a história, sempre é uma leitura interessante para poder tornar a vida mais agradável, quer dizer, não só a parte técnica também. Só que esse está longe de ser o comportamento padrão dos brasileiros com relação aos hábitos de leitura. A pesquisa Retratos da Leitura, feita pelo Ibope com mais de 5.000 pessoas, identificou que o brasileiro lê, em média, 4,96 livros por ano. Para efeito de comparação, na França, a média é de 25 livros lidos por pessoa em um ano. Tem mais, apenas 2,43 livros são lidos até o fim. O restante fica mesmo pelo caminho. A pesquisa considera leitores as pessoas que leram no todo ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Além dos hábitos de leitura dos brasileiros, outros dados também chamaram a atenção dos pesquisadores do Ibope que elaboraram o estudo. Entre eles está a estatística de que 44% da população brasileira não lê. E mais grave ainda, 30% dos entrevistados disseram que nunca compraram um livro. O ex-presidente da Câmara Catarinense do Livro cita uma série de fatores que ajudam a entender o pouco gosto do brasileiro pela leitura. Falta democratizar mais a leitura, falta incentivo. Nós temos umas bibliotecas sucateadas, nós temos hoje no nosso estado, que posso falar, muitas bibliotecas se transformaram em salas de aula. A biblioteca ficou esquecida, nós não temos bibliotecários, nós não temos pessoas formadas dentro da escola para direcionar o aluno para uma boa leitura. Isso tudo acaba influenciando. Nos bancos escolares, iniciativas procuram reverter essa tendência e estimular nos estudantes, desde pequenos, o apreço pelos livros. Nesta escola em São José, na Grande Florianópolis, os alunos da educação infantil adoram a hora do conto. Querem ver? A Esther brinca com bonecas e a Estela com o computador. Enquanto isso, os mais velhos, como estes do 7º ano, têm reservado os 10 minutos em várias aulas por dia para se dedicarem à leitura. Meninos e meninas que não perdem tempo e deixam a imaginação rolar solta no universo da literatura. Eu gosto muito de ler porque, é uma grande expressão artística que a gente tem hoje em dia.
E eu acho que sem a literatura que a gente tem hoje em dia, a gente não teria conseguido evoluir tanto quanto a gente conseguiu. Sempre mais interessante ler os livros do que ver filme ou alguma outra coisa. O projeto começou nas aulas de português, mas se expandiu para outras disciplinas e dá bons resultados. O resultado, ele acontece todos os dias, né, nas grandes discussões que nós temos em sala. Percebe-se que os alunos obtêm um vocabulário melhor, eles conseguem compreender melhor o que o professor está falando. Aluno leitor é um aluno diferenciado. Essa reportagem mostra para a gente uma posição bacana, uma posição positiva, porque estamos aumentando o nosso percentual de leitores no Brasil, que mesmo se comparado, por exemplo, com países aqui da América Latina, ainda é muito baixo. A própria matéria fala, né? Enquanto o brasileiro lê, em média, 4 livros por ano, o francês, né, que é um dos países desenvolvidos da Europa, lê 22 livros por ano. Então, nós temos muita estrada para caminhar, já avançamos muito. E precisamos continuar desenvolvendo ações que seja de forma voluntária, que seja na família, que seja nas escolas. Aumentar o nosso percentual de leitores é fundamental para o futuro desse país. E é com esse prazer pelos livros que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista da edição. Eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos para a entrevista desta edição. Orlando, eu queria que você falasse para o nosso público aqui, né, do programa Sim para a Literatura, como é que funciona esse programa que você coordena lá. Ok. Bom, uma das funções da universidade, né, estar em contato e pensar em como atender a sociedade. A gente precisa entender o que a sociedade demanda, o que ela tem interesse. E a leitura é um direito que está na mira de todo mundo, né? Todo mundo tem interesse em fazer a promoção da leitura. Nós estudamos essa possibilidade e começamos a pensar em um conjunto de ações. Você aqui em Linhares, né, tem um movimento que puxa uma quantidade de ações, lá a gente começou a fazer uma coisa um pouco parecida, né? Só que, por conta de ser uma atividade acadêmica, a gente tem uma preocupação específica com metodologia, com processo de absorção pelo sistema educacional, pela perspectiva de ter, né, atividade cultural, e aí a gente começou a programar uma série de atividades. A principal atividade, o principal conceito, né, do programa é tirar as pessoas da relação da leitura individual. Acho que é o maior carro-chefe que a gente tem, né? A gente trabalha muito com um conceito, que é o da experiência de leitura, né? O que é leitura? Leitura é um hábito, leitura é uma obrigação, leitura é um dever. Não, a gente fala não. Leitura é uma experiência, você experimenta. Como que as pessoas podem experimentar a leitura, né? Não só como uma experiência escolar, como que as pessoas podem experimentar a leitura na vida delas, no cotidiano delas. Basicamente é isso. Então, o que se propõe com esse programa é tirar o aluno do curso de letras, que ele está ali muitas vezes focado no ambiente acadêmico, isso, e para trazer essa pessoa aqui para a vida real. Exatamente. Como é que as experiências de leitura estão acontecendo aqui no dia a dia? Exatamente. É essa a proposta. A gente não quer descuidar, a gente quer fortalecer o acadêmico sempre, né? Então, a competência da pessoa vem pela formação acadêmica. Não é descuidar do acadêmico, mas é ampliar... Isso. Ampliar, complementar. Né? Então, assim, a gente precisa que o aluno tenha uma referência de como são as pessoas concretas, porque o que adianta você estar num universo em que você vai entendendo um autor, você vai entendendo um texto, mas depois você não sabe muito bem como traduzir isso para as pessoas. Né? Então, um professor, ele é fundamentalmente um mediador, ele é um tradutor ele leva, né, ele faz a ponte das pessoas. Então, para ele poder fazer a ponte, ele tem que conhecer as extremidades. E aí ele precisa estar em contato com a comunidade, ele precisa estar em contato com o estudante, ele precisa estar em contato com o professor, né? Tirar o conceito de que a leitura está restrita ao espaço escolar, né? Um líder comunitário tem que ler, um vereador tem que ler, um deputado tem que ler. O que essas pessoas estão lendo? Como que a gente, nós que somos agentes do poder público, né? Como é que a gente prepara um território para isso? Porque também não vai chegar pressionando, não vai chegar cobrando demais. Apontando o dedo, impondo condições, não é essa a ideia. Porque se a pessoa não está fazendo é porque ela não está na condição. Né? E aí, pelo menos a maior parte das pessoas, né? E aí o nosso trabalho, pensar como professores, né, e tal, é um pouco isso, é entender onde que a pessoa está, o que ela precisa
como fazer, como ajudar ela a chegar nesse caminho de leitura dela. Porque cada um de nós vai ler coisas diferentes, né? Cada um de nós vai se interessar durante a vida por assuntos diferentes. Então, como é que a gente vai ter uma lista só de coisas importantes para as pessoas estarem lendo? A gente tem que descobrir o que... Nós que somos professores precisamos descobrir o que é importante para a gente poder levar o que é importante para as outras pessoas e apresentar. Isso é uma coisa que falta muito hoje. Aí, voltando para o ambiente da escola, Orlando, qual é o principal papel do professor no estímulo ao hábito da leitura? Qual é a responsabilidade do professor, Orlando? O professor, ele é sempre uma referência de experiência para o aluno, né? O aluno está sempre esperando que o professor conheça, saiba mais do que ele, tenha dicas, tenha toques para poder dar. Só que o professor, ele tem que entender que o espaço dele, né, ou a referência dele não é ainda a expectativa ou a referência do aluno. Então a gente cada vez mais trabalha com a ideia de que o professor funcione como um mediador, né? Essa ideia de ponte. Para que você está na sala de aula hoje? Para facilitar a maneira como as pessoas vão encontrar aquilo que elas precisam. Porque tecnicamente hoje, tudo que você quiser conhecer, você pode entrar na internet, fazer uma pesquisa e você encontra. Muita coisa está disponível, né? Literatura, por exemplo, livros em PDF, você encontra muita coisa. As pessoas não chegam até esses livros. As pessoas, está disponível, mas as pessoas não encontram. Falta uma ponte, falta um meio do caminho. Então, fazer essa ligação. Fazer essa conexão. Essa conexão. E para fazer essa conexão, aí vem aquela grande questão. Para fazer a conexão, o professor precisa conhecer as duas pontas e o meio. Então, o professor precisa conhecer o texto. O professor precisa ler muito. Né? A leitura precisa estar no dia a dia, na vida, na formação do professor. Estou falando do professor especificamente porque ele é o leitor privilegiado que a sociedade precisa reconhecer. Né? Então, como que a sociedade cria o espaço para o professor se preparar para poder fazer um trabalho de qualidade? Uma parte disso necessariamente passará pela leitura. Então, onde que está a leitura posicionada para a vida profissional do professor? A gente precisa... Então, um programa de extensão, uma preocupação da universidade ajuda um pouco a mapear esses espaços e trabalhar com esses espaços. E ajuda ao professor criar essa referência de que ele não é o dono do conhecimento, por exemplo. Eu não tenho que chegar dentro de uma sala de aula sabendo tudo. Eu tenho que chegar sabendo como colocar uma coisa para ser discutida entre as pessoas. Porque quem vai aprender são as pessoas, não é o professor. O professor já chega lá sabendo uma quantidade de coisas. Né? Como que você facilita para as pessoas falarem sem se envergonharem, por exemplo? A pessoa não é especialista em leitura. Então ela tem que ter a possibilidade dela se colocar. A possibilidade dela se colocar começa com ela conhecendo o texto. Então, ajuda a conhecer o texto, ajuda a quebrar as dificuldades da pessoa para se aproximar do texto, e o resto vai acontecer em grupo. Você falou, ler na família. Pô, quantas pessoas hoje conseguem fazer leitura em família? Isso é uma coisa fundamental. Né? Então, nós lá, né, não fazemos isso especificamente, mas você está colocando uma abordagem muito específica aí, de chegar perto da família. Mas quando a gente escuta alguém falar isso, poxa, por que a universidade não começa a estudar isso junto? Acompanhar esse tipo de abordagem junto para tentar desenvolver. A professora Arlene Campos, que é uma referência para nós aqui em Linhares e toda a região, nós elegemos por nossa conta, mas também com um carinho muito grande, a madrinha literária de todo o nosso projeto. Talvez seja uma das pessoas mais incríveis que eu tive, que eu tenho a oportunidade de compartilhar alguns momentos do dia a dia. Ela diz uma coisa que eu sempre reflito sobre ela. O professor que não lê, ele rouba do aluno o direito que o aluno tenha, que ter acesso a esse bem. Como é que você percebe isso? Eu acho que é exatamente isso. Você chega na escola, ou a escola foi feita para dar referências para as pessoas. Só que a escola é um prédio. Né? O que torna a escola uma instituição é a pessoa ali dentro. Se essa pessoa não foi aparelhada, como é que você pode esperar uma coisa de qualidade dela? Você tem toda uma estrutura física da escola, mas qual é a alma da escola? Qual é a essência? É o ser humano que trabalha. É o ser humano. Então, assim, conseguir voltar a reconhecer isso, a gente fala muito sobre valorização do magistério, mas nessa hora essa coisa emperra. Né? Porque se a gente começa a reconhecer de verdade o professor e começa a se obrigar a dar essas condições, o que isso vai mudar no ritmo do dia a dia da escola? Não vai ser pouca coisa. Né? Então, quer dizer, como que a gente consegue hoje fazer o professor acordar? Então, uma coisa que eu trabalho muito que é o seguinte, o professor nunca vai ter salário grande. Né? No Brasil... Coisa que a gente está a acordar para a realidade, é uma estrutura inteira. Se o professor não vai ter um salário grande, que ele tenha qualidade de vida. Né? Que ele tenha o tempo dele organizado para ele poder trabalhar de verdade. Porque a questão não é só receber um salário alto. A questão é conseguir trabalhar com dignidade.
né? Trabalhar, poxa, você falou, é uma negação que o professor faz se ele não conhece uma coisa, mas seguramente boa parte dos professores fica muito envergonhado quando não sabe. Só que você não pode assumir isso publicamente, às vezes. É verdade. É uma questão social que está ali, a pessoa não pode falar que não sabe, porque é cobrado dela que ela sabe. Mas quem deu a condição para ela saber? Né? Então, resolver, a gente precisa ter uma honestidade com isso hoje, e aí eu acho que, aí volta para essa questão dessa atuação, né, que existe nos níveis municipais hoje, né, que é as pessoas que conseguem sentar e se olhar, né, sentar numa praça para conversar, sentar numa escola para conversar, sentar numa secretaria de cultura, de educação para conversar, porque no município as coisas são muito concretas, então você consegue olhar ali, e aí vamos pensar isso. Então a gente está aqui em Linhares, né, qual é o senso de leitura dos professores de Linhares? O que os professores de Linhares estão lendo desde 2015, 2016? O que é best-seller, né, para as pessoas? Quer dizer, isso não é abstrato. A gente não está falando de literatura para Rio, para São Paulo, para Nova York. Tem que falar, esses lugares têm que fazer mesmo, né, e tal. Mas a nossa realidade é muito diferente da deles. É uma questão da cultura local, o que acontece aqui, qual é a expectativa. Funciona para a cultura local. Eu acho que tem uma coisa que é anterior até ao fato da questão de ser o contato do magistério específico, é que a gente tem que perceber no nosso dia a dia, o leitor em comum, o cidadão em comum, a gente tem que perceber que a gente é movido por pulsões, né? Tem coisas que empurram a gente. E as coisas que empurram a gente, ou elas são uma necessidade, ou um desejo, ou uma vontade. Então tem três coisas que... A necessidade faz o sapo pular. Então tem três coisas que movem a gente. A gente move. Necessidade, eu preciso fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Desejo, né? Tem uma coisa que eu não tenho, mas que eu quero chegar a ter e tal. Não, vontade, é uma coisa que eu faço por conta própria. Então, assim, uma pessoa completa, ela identifica essas coisas nela, né? Tem uma coisa que eu estou mais entendendo, eu quero fazer um concurso público. Eu vou parar, eu vou estudar uma coisa específica, vou para lá. Eu estou fazendo concurso público por uma necessidade? Eu estou fazendo por um desejo? Eu estou fazendo por uma vontade? Isso não fica claro para o trabalhador, né? Se é da administração, né? Nas relações, tem uma distinção que a gente faz muita diferença entre trabalho e emprego, né? Emprego é uma ocupação, é uma coisa, ela não é pessoal, né? Então, quer dizer, se eu estou rodando 10 escolas, se eu estou trabalhando, se não tem vínculo, né? Se eu não estou ligado na comunidade escolar que eu estou trabalhando e tal, isso não é um trabalho, isso é um emprego. Né? Então eu não crio vínculo, eu não me conecto com o que está acontecendo ali. E aí quando eu coloco a coisa do salário pequeno, então, aí é chato isso de vez. Né? Então a pessoa, para sobreviver, ela vai fazer economias do tempo dela. Então eu tinha que estar em casa cuidando dos meus filhos, aí você vai me falar para ler, mas eu não estou ganhando nada. O que eu digo é que a pessoa tem que se conscientizar, ela tem que se tocar de que esse livro é uma ferramenta. Né? Eu brinco muito com os meus alunos, é como um médico. Você espera que um médico faça todas as cirurgias que ele tem para fazer com um bisturi só? Então não espera que um cara saia da faculdade de medicina sabendo mexer uma ferramenta só. Então, cada livro é uma ferramenta, cada autor é uma ferramenta. O professor que não percebe isso é como um avestruz enfiando a cabeça num buraco. Né? Então deixa eu ficar na minha, quietinho. Não, as coisas vão continuar pressionando. Né? A qualidade do trabalho dele vai ser afetada com isso. Então, a primeira coisa que ele tinha que acordar é que ler vai torná-lo mais competente. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente cria essa consciência na cabeça de um professor e tal? É com campanha de leitura. É com campanha. Com contato, é com esse estímulo estimulando direto, o protagonismo. Estimular o protagonismo. A gente não pode desistir desse professor. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.